Destaques de hoje do meu site enfbaileosaldanha.com. Vou apresentar aqui rapidamente para você e coisas interessantes, até coisas que me pediram para explicar melhor. Eu recebi mensagens hoje, acho que é interessante. Mas antes, só para relembrar que a iniciativa da comunidade Fotografia Mais Clube do Empreendedor, ela está com o valor atual só até sexta-feira, agora, dia 9 de maio, por 197, pagamento único, que dá acesso a todos os conteúdos, inclusive a mentoria coletiva que acontece a cada 15 dias. Tudo online, conteúdo de alto nível, dezenas de membros de vários nichos da fotografia e conteúdo de alto nível para te ajudar, para te dar clareza, orientação, com estudos de caso, com tendências, realmente tudo de verdade. Não é perfeito, não tem fórmula pronta, mas é algo feito com um olhar carinhoso e sério sobre o que está acontecendo no mercado, envolvendo inovação, negócios e fotografia. Então fica a dica para você fazer parte e aproveitar o valor antes da virada. Vai subir o preço e não vai ser o único reajuste deste ano. Por quê? Porque está barato para tudo que oferece. A verdade é essa. Vai ficar mais caro agora na sexta-feira e nos próximos meses terá novos reajustes. Então fica a dica para você participar. Bom, vamos lá. Está no site, é só entrar no site enfbaileosaldanha.com que você encontra lá o link, inclusive, para ter mais informações e fazer parte. Ahn, Outro conteúdo que vale a pena trazer, isso é uma reflexão, e alguns me responderam hoje já sobre ele, eu achei bacana pelo feedback, por isso estou trazendo aqui. A cultura do ele fez, ela fez. E sabe qual que é essa cultura do ele fez, ela fez? É a seguinte cultura. É a cultura que move nosso mercado e outros mercados também, mas a fotografia é o que a gente está vivendo e é o que dá para a gente trazer aqui. Congresso, curso, palestra, mentoria, o trabalho que eu faço também, o que ele fez, ou o estudo de caso. O que eu quero dizer com o que ele ou ela fez? Ah, tal pessoa está no palco. O que ele fez? Eu vou lá assistir para ver o que ele fez e fazer igual. Como é que ele fez aquela foto? Como é que ele fez aquele vídeo? Como é que ele fez esse novo serviço, esse novo produto? Essa cultura do que ele fez, ela movimenta toda uma indústria da educação, da atenção, da influência, da venda de coisas. Ela movimenta. E eu faço parte dela também. Mas não quer dizer que a gente não possa refletir sobre ela. Não necessariamente o que o outro fez você deve seguir. Não necessariamente o que ele fez vai dar certo para você mesmo que você replique. Não necessariamente se você fizer vai dar certo, pode dar certo, mas vai dar certo para sempre? Não. Se desse, o mercado seria perfeito. Todo mundo teria oportunidades, tudo daria certo sempre. Nem sempre dá certo. Dá certo para alguns por um tempo, dá certo para outros por muito tempo, mas não dá certo para sempre, porque as coisas mudam, o mercado se transforma. Não à toa, pessoas que viviam desse mercado do como eu fiz, você deve fazer também, ficaram pelo caminho, porque isso também é natural. Tudo que começa tem um fim. E assim vai. Mas é algo que merece reflexão. Não porque alguém está fazendo, você deve seguir. Ou talvez você possa ver e refletir do que não fazer, mesmo que ela faça. Essa é a reflexão que eu trago e no conteúdo em profundidade lá para você acompanhar no meu site. Está lá no site, vale a pena dar uma lida, eu recebi respostas, eu achei que valia a pena trazer aqui. Mas é uma reflexão importante. E olha que ela movimenta tudo, tá? Ela movimenta curso, ela movimenta congresso, ela movimenta mentorias, ela movimenta notícias aqui e lá fora, não só o mercado da fotografia, outros mercados também. E ok ela movimentar. Só que tem que se tomar cuidado, né, com essa cultura sem pensar e refletir se faz sentido ou não. Falando em o que faz sentido ou não, eu fiz um conteúdo sobre criar imagens. Eu tenho criado essa imagem aqui, ó, essa aqui, eu criei com o novo ChatGPT. Eu tenho um produto voltado para isso, né? O ChatGPT, a nova versão, ele está cada vez melhor. Nas primeiras semanas, ele chegou perto de 1 bilhão de imagens geradas. Imagens como essa aqui, que tem um prompt fotográfico. Ele está aceitando características fotográficas para responder na geração de imagens. E ninguém melhor do que um fotógrafo, uma fotógrafa, para saber quais são os termos que você usaria. É só pensar que lente eu usaria, quais as especificações técnicas para chegar no resultado daquela imagem. E aí colocar isso em prática num prompt para gerar uma imagem. É um exercício criativo interessante. É algo que pode gerar várias coisas, que vai muito além só da geração de imagens. Assim, vários fotógrafos e fotógrafos já perceberam isso e estão utilizando
das mais variadas formas, como exercício criativo, como arte, como provocação, misturando fotos reais com a IA, enfim. E eu mostrei para membros como fazer isso. E é interessante notar que desde o retratista até fotógrafos de família e fotógrafas de família têm interesse em saber como funciona isso. Tem desafios, o ChatGPT ele tem várias vezes que ele trava, não deixa você gerar o que você quer, mas existem outras IAs grátis que você pode utilizar, até melhores do que o ChatGPT. Né? Eu também trago isso nos conteúdos para membros, e esse conteúdo, obviamente, foi para membros, né, criando imagens com o ChatGPT, mas fica a dica para você, se você tiver interesse em gerar e usar isso. Para marketing de conteúdo é fabuloso, e você pode pegar aquela imagem que gostou muito, dar vida para ela com vídeo. Tem muita gente usando. Eu mesmo tenho usado e é algo poderoso. Realmente dá um resultado bacana. Outro material resposta que eu tive do conteúdo, eu até coloquei aqui nesse formato de vídeo agora, ontem, sobre mentalidade. Recebi várias mensagens de colegas, gente que eu não falava há algum tempo, outros que me acompanham faz menos tempo, mas várias pessoas me mandaram mentalidade fotográfica. Muita gente concordando, não só de 2015, porque 2015, quem que está no mercado há 10 anos? A verdade é que o empreendedor, de cada 5, 3, 4, não duram 10 anos no mercado. Viver de qualquer mercado, não só da fotografia, é duro. É duro. O mercado mudou. A fotografia em 10 anos mudou pra caramba. É, os smartphones em 2015 era de um jeito, a rede social era de outro jeito, a fotografia profissional era de outro jeito. Hoje, ela é completamente diferente. Mas incrível é que tem gente que vive como se estivesse em 2015, porque não foi atingido, ou porque, enfim, as coisas parecem que não vão mudar, então está tudo funcionando. Mas na prática, o desafio é grande para muitos, que vivem num auto-engano, inclusive. Né? Então, quando eu trago essa mentalidade, em alguns modelos de negócio, tem coisas que meio que ainda funcionam como se fosse em 2015, em alguns segmentos do nosso mercado, mas não por muito tempo. E muitos já estão sentindo isso. Tem várias questões aí da fotografia, da mudança, mas de outros players que estão vindo, outros agentes, não são IAs, são pessoas, empreendedores que estão vindo para o mercado da imagem e impactando. Então, essa mentalidade fotográfica, para quem ainda não foi atingido e vive como em 2015, 2016, 2017, 2019, vai com sorte, um pouco antes da pandemia, até 2021, as coisas mudaram e vão mudar mais, vão continuar mudando. Então, a minha reflexão, e eu fiz esse conteúdo, obviamente, para membros, porque aí eu falei aqui, né, do como ele fez, acabei de falar disso. Só que a minha decisão de fazer coisas para membros e criar uma comunidade é porque eu não posso depender de rede social só. Eu não posso ficar gerando conteúdo grátis, porque eu também preciso sobreviver, e porque aquilo que eu faço de valor a mais, eu preciso dar para quem acredita e vem comigo. E é por isso que eu fiz uma comunidade também. Juntos vamos e vou fazer conteúdo para quem está comigo e acredita naquilo que eu faço. E não abrir para todo mundo, para o cara julgar, ah, não, achei mais ou menos, ah, legal. Não, não funciona assim. E eu estou feliz com essa decisão, inclusive. Então, esse conteúdo sim é para membros, mas eu abro aqui de forma generosa sobre essa mentalidade, porque o cerne da história está aí no mercado. E eu não preciso falar disso no detalhe. Agora, existem questões que estão acontecendo e isso sim eu abordei de forma detalhada, de caminhos, de mudanças, ao que está acontecendo de fato, em profundidade, para quem é membro da comunidade. Então, mas que essa mudança ocorre é fato e que vai ter mais mudança pela frente também, né? E a gente precisa se adaptar a isso, assim como eu tive que me adaptar também. Eu fiz um conteúdo hoje para membros também sobre posicionamento fotográfico, e com dois focos. Um para quem está pensando em se reposicionar, eu passei por um reposicionamento. E eu acho que a avaliação de reposicionamento, acho não, acredito e tenho certeza que a avaliação de reposicionamento ela deve acontecer de tempos em tempos. Você não pode se reposicionar todo semestre, mas você tem que avaliar seu posicionamento de tempos em tempos. Eu faço isso com frequência. Analiso o mercado, vejo o que está sendo feito e o que não está sendo feito. E tomo decisões com parte nisso. Reposicionamento é uma coisa, entender uma trilha nova para quem está começando é outra. Você pode começar ou recomeçar. Existem oportunidades e formas de fazer isso. E eu fiz um conteúdo para membros com exercício, com feedback. Quem quiser fazer, me mandar, eu dou um pitaco. Mas é uma forma da pessoa se dedicar a olhar para si mesma e também como melhorar, ou para começar ou para recomeçar. E eu fiz isso para membros da comunidade. Que mais que eu trouxe aqui? Dentro disso, isso aqui eu não abordei no conteúdo de ontem,
a gente tem a mentoria coletiva e uma fotógrafa, né, ela trouxe o caso dela e eu fiz, com base no exemplo dela, algo para membros que mostrasse exatamente o plano detalhado usando o O3, que é uma versão poderosíssima de pensamento profundo do ChatGPT, para ajudá-la. E a gente fez isso de uma maneira que ela entendesse, claro, aí que está, né? A mentoria coletiva, esse trabalho, ele combina a tecnologia, no caso a IA, com o olhar dos colegas e meu para ajudar. E aí foi o que a gente fez para essa membra, né, o membro da comunidade, essa fotógrafa, que na verdade serve para todos, como exemplo, e ficou lá disponível material para quem quiser fazer. Então, isso a gente fez recentemente. E falando em mentoria coletiva, e para fechar, na próxima semana, dia 14, daqui uma semana, 14 de maio, às 20 horas, nós teremos mais um encontro da mentoria coletiva, que acontece a cada 15 dias. Teremos uma visão sobre essa parte de posicionamento de mercado e da mentalidade de 2015, que seja 2019, que seja 2023, as coisas mudam. A gente vai ter dois olhares nesse encontro. Um olhar para falar dessa questão da mentalidade, como que a gente está nisso, né? Eu me peguei no momento com esse olhar de 2015, não faz tanto tempo assim, e eu acho que as coisas se transformam, mudam. E tenho feito pesquisas, estudos nas minhas coisas e de colegas e olhando para tudo que está acontecendo, e tem que ter esse olhar. E acho importante. E a outra coisa é essa parte do posicionamento. Então, vamos falar disso, vamos ouvir os colegas e trocar nesse encontro que acontece na semana que vem. E fazendo parte da mentoria coletiva, automaticamente você tem acesso a tudo. E se você fizer parte antes da virada, você vai pagar menos. Se você está pensando em fazer, aproveita agora, porque depois vai ficar mais caro. Mas enfim, é isso. Obrigado aí pela sua audiência. E todas as notícias, tudo que eu comentei e muito mais, está no site. Teve uma coisa que eu não trouxe aqui, mas a Sigma é mais uma marca lá dos Estados Unidos que aumentou preços. Então está tendo um efeito dominó dos preços de equipamentos que de alguma forma eu imagino que vai impactar no Brasil também, que já está caro, né? Mas enfim, essa notícia eu não coloquei aqui, mas eu dei no site hoje. O site é infobaileosaldanha.com, tem o blog, você vai lá em blog, tem os meus produtos também, mas no blog você vai encontrar todas as notícias e conferir lá, ok? Então vale a pena dar uma olhada e é isso. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.